Se alguém me perguntasse como eu comecei a gostar de cinema, na hora eu pensaria nos filmes de herói, nas comédias do Adam Sandler e também das animações. Mas sem sombra de dúvidas, foi o terror que realmente abriu essa porta. O choque, a tensão e o frio na espinha causados por filmes do Tobe Hooper, David Cronenberg, John Carpenter, Shyamalan, Wes Craven, entre tantos outros, foram mais do que o suficiente para me jogar de cabeça nesse abismo fascinante que é o cinema de terror. Com o tempo, depois de assistir a centenas de filmes, você acaba se tornando mais resistente às fórmulas repetitivas, aos finais previsíveis e aos jump scares, usados como atalhos para assustar o espectador. Truques que antes funcionavam começam a perder o impacto. I can still hear that voice. Alguns diretores contemporâneos devolveram ao terror uma abordagem mais reflexiva, poética e psicológica. Casos como Ari Aster, em O Hereditário, Robert Eggers, em A Bruxa, e Jordan Peele, em Corra. Nenhum deles reinventou o gênero ou fez uma revolução no horror, mas conseguiram trazer de volta um novo fôlego com obras mais contidas, menos apelativas e focadas mais na atmosfera e no desconforto emocional. Seguindo essa temática mais introspectiva do terror, Kairo, de 2001, também conhecido como Pulse, dirigido por Kiyoshi Kurosawa, um verdadeiro mestre do terror psicológico, trabalha muito bem essa fuga intencional das convenções mais apelativas do gênero. Aqui, tudo é muito minimalista. Entre todos os filmes que vi, poucos se comparam ao impacto desse longa. Uma obra que não assusta com sustos rápidos, mas com a sensação de solidão que nos devora silenciosamente. Kairo entrega o fim do mundo, mas de forma silenciosa, sem monstros, demônios, zumbis ou alienígenas, apenas a solidão. Logo no início do filme, fica claro como o diretor usa a fotografia como uma ferramenta central para manipular as emoções do espectador. Os personagens estão quase sempre sozinhos em cena, cercados por ambientes vazios e silenciosos, o que reforça uma sensação crescente de solidão. E poucas coisas são tão assustadoras quanto isso aqui. A profundidade de campo é outro recurso visual importante que o cineasta usa com frequência para criar tensão. Muitas vezes, você se pega tentando enxergar o que está ao fundo da cena e começa a duvidar se o personagem está realmente sozinho. É recurso extremamente eficiente para criar uma real sensação de medo. A impressão é de que sempre tem alguém ali, ou algo, observando. Na infância, odiamos ficar sozinhos. Basta o silêncio para despertar a sensação de que há alguma presença estranha por perto. Algo sombrio, invisível, só o som da TV ligada ou uma música tocando ao fundo para acalmar e trazer algum alívio, como se aquilo afastasse o que quer que fosse que o silêncio escondia. Quando você acorda no meio da noite, assustado por algum pesadelo com o coração disparado, qualquer ruído representa alguma ameaça, e a mente cria os cenários mais absurdos. Do mesmo jeito, se você encara a escuridão por tempo demais, sua mente começa a criar formas, e logo, alguma criatura nascida no seu próprio subconsciente parece surgir dali. E todos esses sentimentos, de forma direta ou indireta, estão presentes nesse filme. O filme se passa no início dos anos 2000,
nos primórdios da internet, o que explica a quase total ignorância de alguns personagens sobre o que está acontecendo. 始めましょう。インターネット。 Diferente de Ringo, ou na adaptação americana O Chamado, onde a maldição se espalha por meio de uma fita, em Pulse, a maldição se propaga pela internet. E não adianta deletar, desligar ou desconectar, porque o problema não está na rede, está na própria realidade. O filme conta com diversos momentos marcantes, mas um sem dúvida se destaca. Na cena em questão, vemos Yabe voltando para casa. Encontra um apartamento com a porta lacrada por fitas vermelhas, indicando uma espécie de portal. Curioso com a energia estranha do lugar, ele tira as fitas e entra. Ele anda devagar, observando tudo, até chegar a um canto com marcas vermelhas nas paredes e um sofá. Então, uma música tensa começa, e vemos uma mulher parada, quase invisível no fundo da cena. Ela não está no centro da imagem, nem está iluminada. Está apenas ali, como se fosse parte da escuridão. Isso faz com que o público a descubra sozinho, como se sempre estivesse ali. Mas o mais aterrorizante não é ela estar ali, é o jeito como ela se move. Ela começa a andar, mas não é de um jeito normal. Seus movimentos são lentos e estranhos. Essa cena vai contra tudo que a gente espera dentro de um filme de terror. Não tem cortes rápidos, não tem gritos, é tudo silencioso, sutil e real demais. A mulher não está vestida de branco, não tem cabelo grande no rosto, ela parece humana, mas seu jeito de andar e se mover é o que dá medo. O auge de toda a cena é quando ela quase tropeça. A luz pega o rosto dela de um jeito preciso. Não é um rosto monstruoso, mas um jeito inesperado como ela aparece junto ao movimento bizarro é o que realmente incomoda. A trilha sonora e o som ambiente também são fundamentais. O som grave, quase como um zumbido, toma conta de toda a cena e força a gente a olhar só para ela, como se estivéssemos presos em um pesadelo. A câmera também não se mexe, não tem para onde fugir. Somente quando o homem se esconde atrás do sofá. A tensão parece se aliviar, mas o fantasma desaparece. E agora o medo é ainda maior, porque ela sumiu da nossa vista. Entendemos que não tem escapatória. Ela revela seu rosto vazio. E o homem grita. Sempre que um ser humano entra em contato direto com esses fantasmas, algo estranho acontece. Sua energia vital começa a ser drenada e junto com ela vai embora também a sua vontade de viver. Quando não tiram a própria vida, simplesmente desaparecem. Toda essa loucura é explorada com precisão no filme. Vemos os personagens murcharem aos poucos, perderem suas expressões, seus sorrisos, sua essência. E ao mesmo tempo, percebemos o esvaziamento gradual da cidade. Ruas cada vez mais vazias, pessoas que somem do nada, como se nunca tivessem existido. Em uma cena marcante, vemos Mitch fazendo compras no mercado. O lugar está completamente vazio, sem clientes, sem funcionários. Somente ela, as prateleiras e uma silhueta parada atrás do espelho, observando em silêncio. Ainda sobre o uso da profundidade de campo, há uma cena muito interessante com Ryosuke numa biblioteca. Ao fundo, vemos pessoas sem expressão, pálidas, passam lentamente, como se fossem NPCs, figuras vazias, apenas ocupando espaço. Isso cria uma sensação desconfortante. Quem ali é humano e quem é espírito? Ninguém parece realmente presente. Em outro momento, enquanto lê, uma criança o observa à distância. Quando a câmera muda de plano, percebemos uma figura no fundo quase fundida com a escuridão, como se fizesse parte dela. É um detalhe sutil, mas que reforça a constante presença espiritual que permeia o ambiente. Uma presença que nunca é direta, mas que sempre está ali, silenciosa e inquietante. Já nos momentos finais do filme, a cidade está praticamente deserta, sem carros, sem pessoas, sem sons. Um silêncio apocalíptico domina tudo.
O desespero se instala de forma definitiva, e não há sinal de solução. Todo longa transmite a sensação de um sonho assistido, onde os personagens parecem anestesiados diante de tudo. Mesmo com o terror à sua frente, eles não reagem. A atmosfera é densa, mórbida e claustrofóbica. O ambiente, sempre opressivo, reforça a ideia de que não há controle sobre nada. As coisas simplesmente acontecem, não há como detê-la. Ninguém pode ser salvo. Ryosuke, em um dos seus últimos momentos, encontra uma daquelas portas marcadas com uma fita vermelha. Ele hesita, mas sente-se estranhamente atraído, e acaba adentrando. O que encontra parece uma espécie de limbo, um lugar que, uma vez dentro, não se pode sair. Mesmo diante do fantasma, Ryosuke tenta negar a sua existência. Recusa-se a aceitar que aquilo seja real, mas o espírito não é agressivo. Ao contrário, sua presença é quase paciente, até gentil. Apesar da sua aparência morta, ele se aproxima com suavidade, e o inevitável acontece. 私は幻ではない。Ryosuke até sobrevive, mas não sai ileso. Algo dentro dele se apaga. Sua essência foi drenada, agora ele apenas existe. Vazio, sem vontade, sem alma. A sequência seguinte reforça ainda mais o clima de apocalipse. O céu está coberto por nuvens escuras, há corpos espalhados pelo chão, carros abandonados e destruídos e cinzas voando no ar. Tudo parece à beira do fim. Um cenário de completo caos. Mesmo quando os personagens são resgatados por um navio, a sensação de alívio não vem. A solidão continua presente, quase como se fosse impossível escapar daquela presença invisível e constante da morte. これで良かったんですよね。本当に。君たちは間違っていない。 Eles seguem em frente, mas ainda parecem fugir, não só do que aconteceu, mas da própria sensação de estar diante do fim. 今、最後の友達と一緒にいます。私は幸せでした。 Pode não ser o filme mais assustador ou o mais perturbador de todos os tempos. E sim, ele exige uma certa paciência de quem assiste. Mas o que realmente importa aqui é a experiência. Um terror psicológico e imersivo que prende de um jeito sutil, quase hipnótico. É difícil desviar o olhar ou simplesmente levantar da cadeira. Não é um filme que fala sobre fantasmas. Fala sobre algo muito mais próximo, mais real. A solidão. O que assusta não é a morte. É a ideia de estar completamente sozinho, de existir, sem ninguém por perto. A tecnologia, que deveria nos aproximar, acaba criando barreiras. Nos vemos por telas, mas não nos enxergamos de verdade. Mesmo quem sobrevive, continua fugindo. Fugindo do vazio, da ausência, da falta de conexão. No fim, o filme deixa um aviso silencioso, que a gente não espere o mundo acabar para perceber que já estamos nos perdendo. 死はいつか必ず訪れます。どうせそうなら、いっそみんなのところに戻った方が幸せだったのかもしれません。でも、私たちは進みました。先へ、先へと。